Bem, vamos agora para um outro grupo de vanguarda, né? Contemporâneo lá dos artistas da vanguarda russa. E olha, isso daqui, tá? Eu só estou guiando vocês para vocês conhecerem e vocês pesquisarem. Eu sou e só posso ser isso, sou apenas um guia, né? Um guia. E aí a pesquisa, a profundidade, né, o alcance da pesquisa, isso daí depende de vocês. Eu indiquei bibliografia recomendada, né? Uma bibliografia que eu insisto, eu até tirei vários capítulos aí do livro, Isso é Arte, né? Mas a pesquisa é de vocês. E o trabalho que vocês vão fazer, o trabalho escrito, vai refletir o que vocês pesquisaram. Né? Pesquisar é pesquisar as obras, pesquisar os artistas, as histórias, as análises, o que quer, né? Para aí tem muito material na internet, em bibliotecas, né? Tem muito texto. Então vamos aqui ao dadaísmo. É um outro grupo de vanguarda. Esse surgiu na Suíça durante a Primeira Guerra Mundial. A Suíça ficou neutra, então algumas pessoas puderam fugir da guerra, né? Vindos da Alemanha, da França, da Itália ou de outros países, né? Ou dos países que estavam em guerra. E residiram na Suíça, né? Durante a guerra, ficaram longe da guerra, com um sentimento muito negativo com relação à civilização ocidental, né? Essa ideia de progresso que foi tão importante no século XIX, na Belle Époque, né? Antes que precede a Segunda Guerra Mundial, o progresso das máquinas, o progresso material que vai trazer riqueza, felicidade, né? Novos valores, a questão republicana, né? As liberdades individuais. Então, o horror da Primeira Guerra Mundial levou, vamos dizer, a uma grande descrença, né? A esses valores, a sociedade. E esses artistas dadaístas, eles são artistas que querem transformar a sociedade, mas enquanto, por exemplo, os artistas da vanguarda russa estavam cheios de sentimento revolucionário, né? Agora a revolução vai trazer uma nova sociedade, nós estamos contribuindo para isso, né? Aqui eles eles não têm esse entusiasmo, pelo contrário, né? Eles têm, digamos, uma grande decepção com a sociedade, e vão usar muito da ironia, né? do fazer pouco. E como todos os grupos, né? São vários personalidades diferentes. E no dadaísmo, o dadaísmo, vamos dizer, surgiu de um grupo lá em Berna, na Suíça, né? De pessoas que se reuniam no cabaré, criado lá por um poeta, artista, pessoas que passaram por lá e tal, e isso deu origem a vários grupos dadaístas. Na Alemanha, mais de um, e um muito importante vai ser o em Nova York, né? E o dadaísmo chegou a Nova York através de Marcel Duchamp. Esse Marcel Duchamp vai ser um nome importantíssimo para
para a arte contemporânea. E ele vai criar dois conceitos que, décadas depois, vão ter uma importância enorme, que hoje em dia também continua tendo muita importância. Que um é o conceito de ready-made e o outro é o conceito de anti-arte. Uma anti-arte que, na verdade, também é arte. Né? Vamos começar aqui pelo Marcel Duchamp, né? O dadaísmo lá de Nova York. O Marcel Duchamp é francês, irmão de artistas franceses. E ele foi a Nova York em 1913. E Nova York, em 1913, né, isso já é o movimento de vanguarda. Um fotógrafo de Nova York, Stieglitz, organizou uma exposição chamada Armorial Show. Armorial como é? Onde, assim, no exército... Agora não estou lembrado da tradução. É no exército onde ficam os mantimentos, as coisas lá. Bem, é um prédio, vamos dizer, do exército, utilizado assim para eventos culturais, que o Stieglitz utilizou para realizar uma exposição trazendo a arte moderna de Paris, a arte de vanguarda de Paris. Né? Isso em 1913, já tem o futurismo, né? E o Marcel Duchamp era um artista jovem, irmão de artistas. Na época era cubista. Um cubismo, vocês veem aqui, muito parecido com o cubismo futurista, né? Um cubismo futurista. Isso daqui é um quadro muito famoso, que é o nu descendo escada. Né? Isso daqui é um movimento de um nu, um nu descendo uma escada. Uma pessoa dá para, né, utilizando essa geometria que vem lá do cubismo, né? Que o futurismo continua, né? Passa toda uma ideia de movimento, de dinâmica. Né? Isso daqui é a fase cubista dele. Né? E aconteceu uma coisa muito interessante em Nova York. Confundiram o quadro do Marcel Duchamp com Picasso e foi adquirido. E o Marcel Duchamp ficou em Nova York. Ele depois, com a guerra, ele acabou fazendo amigos, fixando em Nova York. Né? Imagina Nova York no começo do século XX, em termos culturais, é uma província atrasada com relação a Paris, a Berlim, a Viena, né? Principalmente com relação a Paris. Progresso, o novo, a novidade estava em Paris. Né? Então, o Stieglitz vai trazer, e a sociedade nova-iorquina era muito conservadora, né? Tinha academia de arte, tinha o salão da academia, e o Marcel Duchamp vai ficar em Nova York, vai fazer amigos, né? Entre os apoiadores da arte, né? A jovens empreendedores, assim, de famílias ricas, empreendedores, né? Que estão confiando e arriscando no futuro. Né? Então, o Marcel Duchamp, digamos, faz amigos na alta sociedade. Como ele é de Paris, é um artista de Paris, e ainda mesmo tendo sido confundido, o quadro dele fez sucesso e é um quadro muito bom, né? O Nu Descendo Escada. Mas o Marcel Duchamp não era propriamente um pintor. Né?
Inclusive, ele vai é, a, ser um adversário da pintura, né? Vai ser o inimigo da pintura, ah, porque ele vai enfatizar a questão da ideia em detrimento da cor, da beleza, né? Então ele vai se opor à arte retiniana e ele vai criar o conceito de anti-arte, né? A obra mais famosa do Marcel Duchamp é esse aqui, que é um mictório. É um mictório público, um mictório que se pode comprar numa loja, um mictório industrializado, né? E isso é um ready-made. Ready-made significa pronto, feito e pronto, já está pronto, né? Ready, pronto, e made, feito. Já está pronto para ser usado, né? Digamos assim, traduzindo assim. E o Marcel Duchamp, morando lá em Nova York, frequentando alta sociedade, pelo menos a alta sociedade ligada à arte, artística, ele participa de um júri para um salão. Tem um salão lá no júri, e isso é o espírito dadaísta, que é um espírito anarquista, é um espírito de alta ironia, né? E o espírito também é questionador do que é arte, do qual é o sentido da arte, do qual é o valor da arte, né? E no começo do século XX, né, ainda não temos propriamente o design, ainda não existe isso, né? O que se considera arte é arquitetura, essa arquitetura de palácios, palacetes, né? Casas maravilhosas, que é um palacete, né? Como tem no Art Nouveau, né? Ou prédios como fábrica, né? Uma fábrica em estilo gótico, né? Aliás, né, a primeira fábrica de tecelagem, hoje até saiu uma matéria no Jornal de Domingo, no Globo, aqui no estado do Rio, foi criado no final do século XIX por Pedro II, era uma fábrica de tecidos, né? E o prédio é conservado, agora funciona lá uma espécie de universidade, um centro educacional, vão criar um museu, e o prédio é uma coisa maravilhosa, parece um castelo, né? Neogótico. Então, como também para empresas comerciais, né? Edifícios de apartamento, os apartamentos da Belle Époque, né? Que não são como os apartamentos de hoje. Bem, o, 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 então, em Nova York vai ter o Marcel Duchamp está morando lá, participa da sociedade, e ele é convidado para participar de um júri de um concurso. De um júri de um salão acadêmico, né? Um salão de arte acadêmica, que era o que se fazia na época, né? Fora o salão acadêmico, tinha, vamos dizer, outros salões, o salão dos recusados, a exposição dos recusados no salão, outras exposições organizadas por artistas, às vezes em espaços improvisados, né? A primeira exposição impressionista foi no estúdio de fotografia de Nadar, um fotógrafo que fazia sucesso na época, que tinha tido comercial, publicitário. E o poder da imprensa vai aumentar, né? A crítica de arte, né? A divulgação, mas a gente ainda tem, começo do século XX, ainda digamos, aquela estrutura da arte acadêmica que tem lá os seus valores, tem a sua noção de qualidade, etc. e tal. E os modernistas, eles rompem com isso, né? E a partir do cubismo, com as vanguardas, não tem conciliação. Ou você faz a arte acadêmica, ou você abandona o desenho 3D, abandona lá
a cor local, e aí vai começar a pesquisar forma através de uma outra geometria, utilizando o corte, a colagem, né? Com o corte, a colagem, você pode experimentar infinitamente mais do que desenhando, né? Imagina assim, você vai desenhar um triângulo numa página, né? Então, você desenha com caneta ou com lápis e tal. Você não gostou, você tem que fazer outro desenho. Muda a posição, muda o tamanho, o formato. Não gostou, tem que fazer outro, né? Digamos, você faz 10 desenhos, um certo número limitado. Chega... Eu estou falando, o triângulo é uma coisa bem simples, né? Imagina que é uma coisa complicada que você está fazendo, são vários elementos. Então, ou seja, não dá para fazer muito, experimentar muito, né, pelos métodos clássicos. Já com a colagem, você pode experimentar indefinidamente, né? Você recorta o triângulo, aí você experimenta aqui em cima, aqui do lado, muda para cá, papapá, né? Fixa com um alfinetezinho, muda, né? Permite pensar visualmente de forma diferente, né? E o espírito da vanguarda, né, é esse espírito contra as normas da academia, contra uma sociedade que se considera velha, que precisa se transformar, né? Isso tem expressão na política, isso tem expressão na literatura, isso também tem expressão na música. Nessa época está havendo também uma revolução na música, né? Vai surgir a música atonal. Eu não entendo quase nada de música, entendo muito pouco. Mas, né, vão surgir outros ritmos, outra forma, vamos dizer, de conceber a música, a literatura, e o cinema tá surgindo, né? E os dadaístas têm esse espírito anticonservador, anti-establishment, né? Esse espírito revolucionário, mas no sentido anarquista, né? E há uma base da discussão, né? Quais são os limites da arte? Por que aquilo que se constrói, se faz industrialmente, por que o objeto utilitário não é também um objeto de arte? Está se discutindo o status do artista. Bem, aí o que o Marcel Duchamp, que fazia parte lá do júri, qual é a ideia que ele tem? Ele sai um dia para almoçar com 2 amigos e passa em frente de uma loja onde se vendem artigos de louça, né? Isso daí é louça, para banheiro, para ferragens, né? Louças e ferragens, assim, e ele vê na vitrine esse urinol. O urinol que aqui está invertido, né? O urinol, a parte de baixo é essa daqui, né? Aqui entra a água, a urina vai sair por aqui, né? Por esses furinhos. Então, ele pega esse urinol, ele compra o urinol, pronto, ele inverte o urinol, ele assina com o pseudônimo Helmut, data o ano e dá o título de A Fonte e envia para o júri. Foi assim o júri ficou sabendo quem era, que ele estava no júri. Ele acabou se demitindo do júri, né? Não aceitaram, evidentemente. Mas isso criou uma discussão na história da arte que vai mudar, vai abrir novos horizontes, né? Porque, de uma forma, digamos, muito crua, ele vai, através do ready-made, ele vai trazer questões ligadas à consciente,
ao inconsciente, não é? O poder de evocação dos objetos, as ligações, e, sobretudo, ele vai exigir do espectador, né? Do observador, uma atitude que não é mais de contemplar, se deliciar com a beleza, com a alegria, com a beleza da obra, do quadro, né? Aliás, ele despreza isso, né? O Marcel Duchamp despreza essa atitude contemplativa e que você se deixa levar pela beleza, né? Por exemplo, de um quadro impressionista, né? Lá um quadro do Monet, a beleza das cores que evoca, a natureza, né? Essa coisa contemplativa e a atração pela beleza que vem não só das formas, né? Mas principalmente das cores. Como eu digo, ele não foi um grande pintor, né? Vê aqui as cores, né? São poucas cores básicas, como essas cores terras, né? Como lá no começo do cubismo, né? Mas então ele vai propor uma coisa que vai ser muito importante. A arte é para provocar o espectador a pensar. Vai ser um dispositivo para você pensar. Então, uma peça dessa, né, colocada no museu, alguém que vai a um museu, alguém que vai a uma galeria de arte, vai com uma expectativa. E se você encontra isso no museu, então você vai... O que é isso? Isso é arte? Né? Por quê? O que é que é? O que é atitude? O que significa? Né? Essa provocação de provocar no espectador a surpresa e o questionamento, o que é isso? Por que é isso? Né? Isso vai ser importantíssimo depois, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Né? A instalação. Isso significa, né, que a arte, assim como a arte de propaganda lá da Revolução Russa, né, ela se torna também política. Né? Política não no sentido como você pode dizer que é político, né? O quadro neoclássico e que apresenta lá o Napoleão, né? Ou as virtudes da filosofia grega com Sócrates, né? Da República, aqueles fatos históricos, mas num novo sentido, né? De criticar, né, a sociedade atual, né, e propor coisas novas. Né? Ou seja, vai ser, em alguns momentos, depois no século XX, né, realmente a arte vai ser um meio de resistência cultural, de luta política. Né? Então, isso daqui é um ready-made, a fonte, né? Só um detalhe, isso daqui não é o original mesmo. O original, a fonte, se perdeu. Porém, como é um produto industrial, o mesmo produto existe em grande número, né? O mesmo objeto. Então, anos depois, ele comprou outros, né, exemplares. Não se sabe bem se eram exatamente iguais ao que ele usou lá para mandar, né? Mas ele assinou como antes, então isso daí vale como obra de arte mesmo, né? Aqui são outros exemplos de ready-made criados pelo Marcel Duchamp. Aqui é outro ready-made muito famoso, que é a roda de bicicleta.
né? Ele dizia, ele era um cara muito irônico, ah, muito gozador, né? Irreverente. Então, ele dizia que o ready-made é porque ele pegava sem pensar em nada. Mas, se você analisar, né, ver quais são os ready-mades, são todos objetos que, em si mesmo, eles têm um grande significado. Né? Por exemplo, aqui o urinol masculino, não é urinol de casa, é urinol da rua, né? É o urinol que tem lá no bar, onde só entra os homens, ou uma coisa que algumas cidades têm, cidades na Europa, nos Estados Unidos, o banheiro público, né? O urinol é uma coisa só masculina, né? E o que acontece no banheiro só masculino, né? No banheiro público? Né? Tem a transação sexual, tem a transação erótica, né? Tem o michê, né? O ponto, por exemplo, de prostituição masculina, geralmente é perto, assim, público, né? A prostituição, assim, digamos, barata, né? De pegar um cara assim, onde tem banheiro público, geralmente é lá perto do banheiro público, né? Então tem todo uma série de associações, é a mesma coisa que esse ready-made, a roda, né? É uma roda de bicicleta montada num banquinho, numa banqueta. Mas se você parar para pensar sobre a roda, aí você vai pensar sobre a humanidade, a importância da roda, né? As associações. Ou seja, aqui com o ready-made, ele coloca em evidência, né, a obra de arte como um dispositivo para despertar os seus sentidos e despertar a sua mente. Botar a mente, através da visão, o que a visão provoca na memória, não é? As reações. Dispositivo é como você ter um interruptor, você liga ou desliga. Né? E isso é no momento em que o sistema da arte está mudando completamente, vai mudar. E está mudando, quer dizer, está mudando assim, através disso, as exposições organizadas por grupos, organizadas por marchands, em galerias, né? Como essa exposição lá do Armorial Show, né? Organizada por um fotógrafo, que tinha uma galeria também, né? Assim, pela iniciativa privada, não é? O, e, né, desde o impressionismo, vai surgindo um novo público com novos interesses, vão surgindo novos colecionadores. E uma coisa muito importante que acontece no século XIX é que no século XIX vão se criar os museus. No século XVIII, com a cultura da ilustração, né, surgem as coleções. Isso já vem desde a Renascença, mas isso vai se desenvolver. São os gabinetes de curiosidade, os colecionadores, que juntam tudo, assim, moedas antigas, peças arqueológicas, fósseis, né? E quadros, pinturas, esculturas, porcelana. Né? Com a navegação a vapor, né? As trocas com os países distantes, como o Japão, a África, né? A Oceania, vão resultar essa intensificação da comunicação, das viagens, né? Os souvenirs, a vinda para a Europa de recordações de coisas exóticas, coisas diferentes, né? Que vão aumentar de número e que vão dar origem a alguns museus. Né?
Ao longo do século XIX vai surgir essa mentalidade, a criação dos museus. Os museus como o Louvre, né? O British Museum, museus também, em parte, criados a partir da pilhagem que os europeus fizeram no Egito, fizeram lá pelo Oriente Médio, né? Então, múmias, estátuas, da Itália para a França, né? Da Grécia, em Berlim você tem um altar, é uma coisa imensa, um altar todo de mármore, de Pérgamo, né? Pérgamo era uma cidade grega, então os alemães transportaram isso para Berlim, né? Você tem lá em Berlim também a reconstituição de uma praça romana, aquilo tudo foi transportado, né? O Louvre, como o British Museum, né? Está cheio de múmias, de estátuas gregas, de estátuas romanas, né? Tudo isso veio através de pilhagem de guerra, né? E que vão constituir museus. Museus, junto com essas coleções particulares, né? Então vai surgir essa mentalidade do museu. Isso foi muito importante, por exemplo, através desses museus, né? O museu em Paris, que tinha a arte das colônias, a arte da África, a arte da Oceania e tal. Era, digamos, um museu de curiosidades, mas que despertou interesse de artistas jovens, né? Como Matisse, Picasso, jovens na época, né? Isso vai ser muito importante o conhecimento dessa arte, né? Da arte lá vinda da África para o surgimento do cubismo, né? Como também a vinda das gravuras japonesas vão ser muito importantes para Van Gogh, para os pós-impressionistas, né? Mesmo para o Art Nouveau. Então, aqui nós temos já vai se configurar, né, um novo sistema de arte. Isso vai se configurar depois da Segunda Guerra Mundial. Isso daqui são os pioneiros, o que está começando, né? Que nesse novo sistema de arte, o colecionador não tem mais contato direto com o artista, nem conhece pessoalmente o artista. Por outro lado, né, a obra do artista, que antes só podia ser vista ou lá no salão ou lá no ateliê, ela passa a ser vista através das reproduções. No século XX, as obras são reproduzidas. Elas já eram reproduzidas através de gravura, né? Gravuras que copiavam as obras em livros impressos, mas aí, com o desenvolvimento da impressão, né? As novas técnicas, depois da impressão colorida, né? O público que conhece as obras aumenta. Né? Quantas pessoas hoje não conhecem a obra de um modernista como Picasso? Ou de um pós-impressionista como Van Gogh? Milhões e milhões. Né? Através de quê? Através da reprodução das imagens. Né? Então, um aspecto vai ser esse distanciamento do artista diretamente do seu público, dos colecionadores, né? A formação do artista independe da academia, não é o prêmio na academia. O sucesso do artista não vai depender do prêmio da academia, nem das encomendas. O sucesso do artista vai depender dele
aparecer na imprensa, ainda não falamos de mídia, né? Ainda não chegou a televisão, no começo do século XX, predominantemente a imprensa, os jornais e revistas. Esses grupos de vanguardas, eles criam revistas, eles publicam manifestos, eles publicam revistas para divulgar sua obra, suas ideias, organiza exposições. Exposições são organizadas por galeristas ou grupos de artistas, com a criação e desenvolvimento dos museus. Então, vão ser organizadas exposições nos museus, né? E o sucesso do artista depende principalmente dele ser falado na imprensa, dele ser visto, dele ser conhecido, da sua obra ser vista, conhecida, né? E no século XX a gente vai ter um aumento explosivo da população, né? Então, digamos, numa cidade de 200 mil, 300 mil habitantes, né? Dá para fazer um acontecimento e tudo ser de boca em boca, né? Digamos, uma exposição que dura um mês, não é? Aquilo são círculos pequenos, pode, vamos dizer, ter um convite e tal, né? Você pode até telefonar convidando diretamente. Agora, põe lá, 3 milhões. Aí a coisa já funciona diferente, não dá. Né? Então, esses artistas, isso daqui é um outro ready-made, né? Esse ready-made aqui é uma coisa que era comum na França, não sei se ainda um porta-garrafas de vinho. Né? Os mais famosos são esses dois aqui, dos ready-mades. Isso daqui é a fase cubista dele, depois ele abandona completamente a pintura. Né? Isso daqui é uma obra também dele muito famosa, que é o Grande Vidro. Ou tem um nome, um título longo, que é A Noiva entre os Celibatários, eles mesmos, uma coisa assim. E isso aqui, aqui, vamos dizer aqui. Isso daqui é a visão deles total, tá? São duas chapas de vidro. Aqui, a imagem, né, essas figuras, elas são criadas com chumbo, com outros materiais. Aqui, isso daqui né, um desenho de uma máquina de café, de moer café, uma maquininha particular, né? Aqui a gente tem a visão em tamanho natural para ver como é que é, né? E são essas figuras, esses elementos aqui, né? Que o que é isso não dá para saber, mas ele fez, para acompanhar essa obra, um texto que fala da noiva e tal, e que você associa a isso daí. Né? Então, isso seria a noiva acompanhada por seus celibatários, né? Mas uma coisa importante aqui que há toda uma menção à máquina, né? Aqui o centro principal é essa questão da máquina, do maquinismo da máquina, né? Além de que há todo um experimentalismo com novos materiais, né? Criar uma imagem sobre vidro, com uma espécie, vamos dizer, de gravura, né? E isso se dá ao longo do tempo, tem um texto que acompanha, né?
Isso é uma obra também dele muito famosa, muito discutida, que já influenciou muitos artistas, né? O Marcel Duchamp vai ser muito importante depois da Segunda Guerra Mundial para o desenvolvimento da arte americana, que ele vai ser consultor de novos galeristas, né? E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, vai ter um impulso nos Estados Unidos da criação de galerias de arte moderna e de museus de arte moderna, né? Vai ser criado o Museu Guggenheim, né? Que originariamente era... O plano era ser criado em Londres, né? Mas isso ficou para muito depois. E aí, isso já estou pulando para a Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial vai ser uma outra realidade, né? A tecnológica, vão entrar os aviões comerciais, a televisão, né? A comunicação de massa, a sociedade de massa, e os museus vão ter uma importância cada vez maior, uma importância cultural, né? Os museus eles vão substituir as igrejas como ponto de peregrinação, né? Os turistas, o que é o turismo? É uma peregrinação. Né? A peregrinação é você vai para conhecer alguma coisa, para ver aquilo que você viu falar, que você acha, vivenciar, experimentar, né? Isso era a peregrinação, né? É que o turismo, na antiguidade, na Idade Média, e mesmo antes, não é, da era industrial, o turismo era essencialmente religioso, aí se chama peregrinação, não é turismo, né? É peregrinação, né? E hoje, né, os locais de visitação são os museus. Então, vai se criar um novo sistema depois da Segunda Guerra Mundial, em que você vai ter o museu, que lança e consagra o artista, as galerias de arte, e a imprensa e os meios de divulgação, né? E a presença do artista nas exposições, nos meios de divulgação, isso é fundamental. Aqui é uma outra obra do Marcel Duchamp, é dele e de um amigo dele, que é o fotógrafo, quem fez essa fotografia é Man Ray, é um fotógrafo americano, também dadaísta, muito importante. E isso daqui é o Marcel Duchamp, caracterizado como mulher, né? E que ele que nesse tempo ele passou a assinar os seus trabalhos com um nome que em francês, que escrevendo é digamos, é um nome escrito bem comum, mas você lendo, falando o nome, né, dá uma expressão que não é um nome próprio, que é o Rose c'est la vie, né? Então é um nome que o nome, você lendo o nome, isso é um jogo, é um trocadilho, né? O nome da dona Rose aqui, da senhora Rose, ou da Miss, da senhorita Rose, né? É Rose c'est la vie. Rosa, esta é a vida. Eis a vida. Rosa, a vida. Tá? Porque, além de... depois que ele abandonou a pintura, além dos ready-mades, ele vai trabalhar com instalação, digamos, com produtos que a gente chamaria mais propriamente de design, mas que são dirigidos como obra de arte para o público, não é uma coisa utilitária. Ele vai criar lá uma maletinha que resume todas as suas obras, né? E ele frequentava, né, locais, publicava. Então, essa personagem que ele cria, o Rose c'est la vie, com foto feita com fotógrafo,
né? Isso tem a ver com todo, vamos dizer, é uma nova forma do artista entrar em contato com o público, que não é só através da exposição, né? Isso daqui é uma outra foto dele como Rose Selavi. Isso daqui é um trabalho dele que também é muito famoso, e que tem essa ironia, o trocadilho, né? Então, isso daqui é um pôsterzinho, na verdade, um cartão postal, é um trabalho pequeno, é um cartão postal em que o cartão postal da Mona Lisa, né? A Mona Lisa é o clássico da beleza, da pintura, né? O máximo da arte 3D, né? Então, em cima do pôster, ele pintou um bigodinho e um cavaquinho, né? Que é um cavanhaquezinho, uma barbichinha aqui, e escreveu, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ele escreveu as iniciais LHOOQ. Se você lê isso em francês, isso dá LHOOQ. LHOOQ. Que soa como se estivesse dizendo ela está com o rabo quente, ela está com fogo no cu. É mais ou menos a expressão. Entendeu? Então, é um trocadilho, não é? Que é digamos, você pode dizer, digamos, é uma certa avacalhação, que é digamos, mas que na verdade, não é? A avacalhação não é para negar o valor do Leonardo da Vinci. Essa ironia, né? Essa atitude dadaísta, né? Anarquista, de iconoclasta, né? Brinca, né? Com uma imagem que é uma imagem na história da arte quase sagrada, né? Isso tem, né? Que é bem o espírito dadaísta, de vencer o conservadorismo, né? Os limites, os dogmas do conservadorismo, da arte acadêmica, dos salões, né? E com humor, que é uma coisa típica dos jovens, não é? Com irreverência e adiante. Né? Aqui, eu já vou encerrar, que já deu 16 horas. É uma outra foto feita pelo Man Ray, que é um outro artista dadaísta, que nós vamos ver então na aula seguinte, na próxima aula, né, em que é uma foto do Duchamp com espuma de barbear, né? Que coloca, cria aqui uma barba, né? Essa barba de espuma, vai até o cabelo, e o cabelo levanta assim. Se vocês lembrarem da imagem da estátua do Moisés, do Miguel Ângelo com seus chifrezinhos, né? Isso daí tem uma relação, tem uma referência, né? É uma brincadeira, é uma ironia. Aqui uma obra que é das mais famosas dele. Aqui é uma grande instalação, que isso daqui foi feito diretamente para um museu. E aqui é a obra. Aqui dentro do museu, o espectador, aqui é um casal de espectadores, eles estão diante da obra. A obra é essa porta, né? Que é uma porta assim, como de uma fazenda e tal, em que nessa porta de madeira tem um orifício, um buraquinho. Através do orifício está aqui a porta fechada e está aqui o orifício.
através do orifício, né? Deixa eu aumentar aqui através do orifício se tem uma imagem isso é em tamanho natural, isso é todo um cenário criado por ele, com uma figura criada, é uma mulher nua, que está deitada com as pernas abertas, a vagina exposta, caída, deitada no feno, segurando numa mão uma lâmpada, né, que ilumina. Não dá para fotografar, você só pode fotografar um fragmento, você tem que ir lá para ver isso daí, né? Isso daqui é uma instalação, né? É uma instalação que é uma metáfora também do que é obra de arte, né? A obra de arte é um acesso, né, através do olho para uma outra realidade, né? E aí, digamos, é um acesso que é individual, né? Você tem que ir até lá e transpor, através do olhar, essa porta, né? Tá aqui a imagem ampliada, né, lá do buraco, do orifício. Então tá aqui, né, o corpo. Isso tudo foi construído. Ele levou anos fazendo isso. É como um cenário realista, né? Aqui a mão segurando uma lâmpada, né? Uma luz, né? O material imita a pele, a cor da pele, né? A mão. Isso daqui é uma das obras finais dele, que é essa maletinha que eu falei, né? Em que as obras dele, as principais obras dele, que não são muitas, estão aqui reproduzidas. Aqui está aquela Mona Lisa, né? Relaxa o cu, né? Relaxa o cu. E aqui já ele, senhor de idade, né? Já no final da carreira. Isso é uma exposição no museu nos Estados Unidos, né? E é uma performance realizada por ele. A performance ele ficou lá horas jogando xadrez com uma modelo que estava completamente nua, né? Então, ela jogando xadrez, ele gostava muito de xadrez, era um bom enxadrezista, né? Então, isso daqui. Para o dadaísmo, a questão da performance, né? O futurismo trouxe isso, a performance como uma nova expressão artística, né? Que não é teatro, não é pintura, não é escultura, né? Que envolve pessoas que atuem, né? Ou o próprio autor, né? Ou seja, pessoas diretamente. É uma coisa que acontece, que se registra através de fotos e vídeos, né? O vídeo já é uma coisa dos anos 80, né? E a performance ela vai adquirir grande importância exatamente depois dos anos 80. O vídeo não é dos anos 80, é dos anos 70, né? A partir dos anos 70. Dos anos 80 já vem a imagem digital, a imagem numérica, né? Então, aqui a gente já tem, né, o vanguarda russa, o dadaísmo, né, o futurismo, né? O mundo moderno está se constituindo. O novo sistema de arte, né?
a relação em que tudo muda. A relação do artista com o público não é mais daquela relação direta que se dá lá no ateliê. Até pode acontecer. Mas para isso acontecer, alguém lá no ateliê te encomendar, é porque o artista está fazendo sucesso nas revistas, nos jornais, na mídia, as suas exposições estão sendo faladas, estão sendo comentadas, né? Ou seja, ele tem um sucesso que não é mais dependente de um salão, não é dependente de fazer um curso, né? Numa academia, tem uma formação, tem uma premiação, né? Não é esse sucesso vai depender de todo um conjunto de coisas que é a participação em exposições organizadas por galeristas, por museus, pelos próprios artistas, né? Divulgação da obra através de meios impressos, hoje em dia pela internet, né? A mediação, né? O contato do artista direto com o colecionador, isso praticamente desaparece, raramente, né? Porque aí a compra vai ser através do galerista, o intermediário, né? O marchand, o galerista, né? E o artista, além de, vamos dizer, de trabalhar no ateliê, ele vai trabalhar também com a divulgação da sua obra, né? E uma coisa característica da arte moderna, né? Da arte de vanguarda, vai ser a questão da imagem do próprio artista, a figura do artista, né? Como uma figura pública cujo nome, cuja obra, cujas coisas, para serem conhecidas pelo público, admiradas, adquiridas, colecionadas ou valorizadas, depende da divulgação, né? Depende da divulgação em que o artista, né, com seus meios, sua inteligência, suas possibilidades, tem consciência e tem que necessariamente trabalhar assim, né? Então, os artistas jovens começam sempre se organizando em grupos que promovem exposições, lançam revistas, né? Hoje em dia fazem lives, publicam no Instagram, publicam ali, não é? Fazem performances e abre-se, além da pintura e da escultura, no sentido tradicional, a pintura sobre tela, que não é mais o quadro, são as exposições de pintura, né? Para toda uma série de objetos, né? Novos que, digamos, isso daqui é pintura, escultura, né? É um objeto, né? É um objeto estético. E uma coisa que vai ser fundamental para os artistas, a partir de então, algo que não existia, né? Na arte acadêmica, que, por própria definição, a arte acadêmica não possibilita, que é a experimentação, o experimentalismo. O artista, né, moderno e depois o contemporâneo, é um artista que vai ser um experimentador. E esse experimentalismo ele vai ultrapassar o campo da arte propriamente dita, né, e vai praticamente os campos da criação, isso vai ser o predominante. Bem, vamos lá. Já terminei aqui, já passei